Eu fui chamado pra servir a Deus de coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. Eu fui chamado pra servir a Deus de coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. E isso é apenas o primeiro dia. Se você amanhã não tiver nenhum compromisso que você não possa, olha a minha ousadia, que você não possa transferir, esteja conosco. Você possa transferir, esteja conosco, ok? Deus tem grandes coisas. Eu queria fazer uma pergunta. Alguém sabe aqui qual o nome da boda de 52 anos? Alguém sabe? $52 anos, a boda é boda de argila. Eu confesso a vocês, quando eu olhei, eu assim fiquei meio que frustrado, porque 25 anos é boda de prata, 50 anos é boda de ouro, 52 é mais 50, né, desse algo. E eu fui pesquisar e fiquei assim também maravilhado, né, da utilidade da argila. Você encontra argila nas cores verde, vermelha, rosa, branca, preta, roxa, amarela, cinza e creme e marrom. Até aí, tudo bem, né? E qual é a utilidade da argila? Já Hipócrates, médico grego, considerado o pai da medicina, utilizava e ensinava a seus discípulos sobre o seu uso medicinal. No Antigo Egito, por sua vez, a argila era usada na mumificação e conservação de manuscritos. Ela também é usada em revestimentos cerâmicos, louças, utensílios domésticos e de decoração. Seu uso cosmético é o mais popularizado. Eu não sei aqui quantos das irmãs, e talvez dos irmãos, já tenham se beneficiado, né, da argila. Alguém aqui já usou produto? Aí, né? E por que disso? E se você quiser saber mais sobre a argila, você pesquisa ali no Google, você vai ficar maravilhado, porque cada uma dessas cores tem uns componentes que atuam de diferentes formas no organismo. E dos benefícios que a argila traz são as máscaras faciais, que são usadas frequentemente por conta de seus benefícios para a pele. Alguns tipos do mineral possuem ações que promovem a circulação sanguínea e podem retardar o envelhecimento ou aquelas marcas de expressão, estimulando a produção de colágeno. E essa parte aqui de retardar o envelhecimento, quando eu li isso, eu veio à minha mente, quando o Senhor Jesus diz que a sua igreja, ela seria como sal e luz do mundo. E a gente sabe das propriedades, da função do sal, que é de conservar. E quando nós lemos esse verso, nós lembramos disso, dessa capacidade que Deus nos dá para que na pregação do Evangelho nós possamos trazer um lenitivo, possamos trazer esperança a essa sociedade, esse mundo que cada vez mais se deteriora. E o que é a igreja? Alguns teóricos, eles conceituam a igreja como grupo de pessoas salvas, regeneradas e batizadas, que se reúnem em determinado local para louvar a Deus. E a Bíblia também tem algumas figuras para a igreja, que a Bíblia diz que a igreja é o corpo e a noiva de Cristo, além de edifício espiritual. E pensando nessa ideia de edifício espiritual, nós vemos que o edifício é uma construção que abriga a atividade humana. E a igreja, ela tem essa denominação, tem essa figura, porque a igreja, como edifício, ela abriga as atividades divinas, como o evangelismo, o discipulado, serviço cristão, tendo por finalidade espirituais divinas, e sendo chamada para servir
executa aquilo que Ele, Deus, quer fazer neste mundo. Então, quando eu leio esse tema, chamados para servir, eu vejo isso como um lembrete, uma provocação para que nós não esqueçamos da função da igreja. E eu lembro quando o Senhor Jesus, quando deu ali o start para o início do ministério da igreja, Ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido, porque vocês serão as minhas testemunhas aqui, no bairro, na cidade seguinte, e até lugares que vocês jamais imaginariam. Nós, quando lemos o livro de Atos, nós vemos que pela dinâmica da igreja, o livro de Atos diz que a igreja, ela estava em tal dinamismo, que ela caía na graça do povo. E o Senhor ali acrescentava aquele grupo, fazia com que ela crescesse daquelas pessoas que haveriam de ser salvas. Em 2 Tessalonicenses 2,7, nós vemos essa... Vou esperar aqui a aguinha, né, irmão? Obrigado, irmão. Eu falei com você, meu irmão Marley, o copo do Vasco, né? Né, Hildo? Do Vasco. E é por isso que a Bíblia diz: eis que estou com o Vasco todos os dias, né? E em 2 Tessalonicenses 2,7, nós vemos ali Paulo, quando ele faz menção do poder do inimigo, do poder do inimigo. Ele diz que ali em 2 Tessalonicenses 2,7, ele diz que esse poder, ele estava cerceado, e a igreja tem essa capacidade, ela usada por Deus, ela cerceia. E você não precisa pensar muito para ver que, por mais que a sociedade esteja caminhando para o caos, poderia ser muito pior, não é mesmo? E por que não é pior? Porque tem a atuação da igreja, a igreja atuando, a igreja, ela combatendo. E não é por pouco que o Senhor Jesus diz que a igreja, ela entraria numa dinâmica tão grande que até as portas, e nem as portas do inferno seriam capazes de deter o avanço da igreja. Em Atos, no capítulo 17, no versículo 6, tem uma menção muito interessante a respeito do avanço, quando é dito que aqueles que estavam revolucionando o mundo chegaram também ali. Então, quando eu falei aqui que eu vejo essa frase, chamados para servir, eu entendo como um lembrete, uma provocação, porque essa é a missão, está no DNA. Eu creio que você e eu não conseguimos conceber uma igreja que não seja para servir, que não esteja sendo usada por Deus para cumprir o seu ID, para que através da igreja Deus cumpra o seu propósito, para que através da igreja Deus manifeste o teu poder, porque através da igreja Deus salve, através da igreja o Senhor Jesus vá em lugares em que nenhuma outra organização pode ir. Então, quando eu me vejo isso de chamados para servir, eu tenho que sentir incomodado e tenho que estar avaliando cada vez mais a minha função como igreja. E aqui nós estamos comemorando 52 anos de fundação desta igreja. E essa igreja, ela não é a alvenaria e todo o equipamento que ela tem que está completando 52 anos. São as pessoas, porque a igreja, ela é as pessoas, essas relações que existem aqui, que faz a igreja do Senhor. Eu sei de uma igreja que ela foi desalojada, foi para um outro lugar, mas a igreja não acabou. Ela foi transferida, o local de reunião foi transferido para um outro, mas a igreja não acaba. Ao longo da história nós vemos, e hoje em dia nós vemos quantos escândalos têm engraçado a igreja, têm surgido no meio da igreja, mas a igreja não cabe, porque com a igreja, e o Senhor Jesus diz que Jesus, ele é o cabeça da igreja, é aquele que dirige a igreja. Então, ainda que o inferno se levante, ainda que forças se levantem, não acabará,
porque a igreja, ela é do Senhor. É o Senhor que está com a igreja, dirigindo a igreja e conduzindo a igreja. O texto que foi escolhido, Lucas 12, 35 a 38. O versículo 35 ele diz: estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Esse cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias fala da missão nobre da igreja. E acesas as vossas candeias fala da esperança que a igreja tem e que a igreja prega. E eu vou parar por aqui, vou colocar um ponto, uma vírgula, porque quem vai discorrer sobre o tema é nosso irmão Rômulo. Ih, tem pouca igreja aqui. Quem igreja aí diz amém? Isso aí, irmãos. Eu e você somos igreja do Senhor. Eu e você estamos completando 52 anos em Bom Pastor, mas já completamos 30 em outro lugar, 20 em outro, 100 em outro. Amém? Porque a igreja de Cristo é uma só. Ela se subdivide em momentos onde nós nos reunimos, mas lá na glória, lá no céu, seremos um só povo. Adoraremos o mesmo Senhor. Amém? A Bíblia veio? Veio, não veio? Fica aberta aí. O pastor acabou de ler Lucas 12, 35. E nós vamos falar sobre essa missão nobre. Essa missão que o Senhor confiou à sua igreja. O texto, o tema da igreja, ele vai 35, 36, 37 e vai até o 38. Mas nós teremos mais um culto amanhã, pela manhã, às 10, outro às 18 horas. E hoje nós vamos nos ater ao verso 35. Talvez na tua Bíblia não esteja dessa forma: estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas candeias. Talvez diga assim: estejam preparados. Alguém aí está escrito preparados ao invés de cingido o lombo? Tem alguma Bíblia diferente dessa? Só uma. Amém, fica mais fácil. Duas, mais fácil. Eu quero falar um pouco sobre cingir os lombos, cingir as vestes e deixar e manter acesa a candeia. Cingir, o dicionário diz que é prender, atar, envolver-se. E aqui nosso tema para este ano é chamados para servir. Uma igreja que é chamada para servir, uma igreja que entende que precisa servir, ela precisa entender que deve estar pronta para servir. Amém? Ela precisa entender que tem que estar preparada para servir. E é isso que esse texto está dizendo: estejam vosso corpo, estejam vossos lombos cingidos. Precisamos cingir. Coloca aquela primeira imagem, Gustavo, que tem um monte de bonequinho. Gustavo vai projetar uma imagem para a gente entender o que a Bíblia fala sobre cingir, sobre estar cingido. E eu quero dizer para você que cingir, ele está relacionado ao preparo. Talvez na sua Bíblia não esteja, como eu falei lá, né? Cingir, esteja escrito preparado, mas a ideia é a mesma. A ideia é que você entenda que o Senhor está dizendo que precisamos estar prontos, preparados. Não conseguiu postar a imagem, não? Tudo bem. Então vou falando aqui. A roupa nas vestes de Jesus ali eram túnicas longas. E normalmente elas iam até os pés. Ou arrastavam, ou elas ficavam com apenas as sandálias de fora. E essa túnica trazia uma certa dificuldade de mobilidade. Ela trazia um pouco de dificuldade na hora de locomoção, na hora de estar se movimentando. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós, como igreja, devemos estar cingidos. O que é o ato de cingir? O ato de cingir é que quando um serviçal, um servo ou um soldado, ele levantava as suas vestes e amarrava aquelas vestes para que ele pudesse ter mobilidade, para que as vestes não atrapalhassem a sua ação.
Então o Senhor está dizendo assim: olha, tira tudo aquilo que impede você de caminhar, tudo aquilo que impede você de cumprir aquilo que eu tenho chamado você para fazer. Nesse texto aqui, a palavra está dizendo que o servo precisa ter a sua veste cingida, ele precisava estar preparado, ele não poderia esperar o seu senhor chegar, para depois então prender as suas roupas, e querer agir, e querer fazer alguma coisa. E trazendo essa ideia para nós, eu gostaria de pensar que o Senhor tem dito para cada um de nós, que não é tempo de ficar aguardando. A nossa irmã Leia falou aqui no momento de clamor, o mundo lá fora está gritando, está pedindo socorro, e por vezes nós temos perdido tempo como igreja, amarrando as nossas vestes, nos preparando de uma forma lenta, enquanto o Senhor tem dito, estejam cingidos, estejam preparados. Precisamos estar preparados para ir de encontro a essas pessoas que se encontram dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, dos nossos locais de estudo. Precisamos estar preparados para anunciar o Evangelho. A prontidão deve ser característica de um servo de Deus. Jeremias 1,17 diz assim: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo o quanto eu te mandar. Jeremias 1,17. Quando o Senhor chama o profeta Jeremias, antes que ele comece a anunciar, antes que ele comece a profetizar, o Senhor diz: tu, pois, cinge os lombos. Tu primeiro esteja preparado para depois você ir. E a palavra do Senhor para nós como igreja é essa hoje: esteja preparado. Se prepare, para que a qualquer momento o Senhor vai te enviar, meu irmão. E você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto para servir. O preparo precisa fazer parte da vida do cristão. 1 Pedro 1,13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que agora não só o nosso corpo precisa estar cingido, mas ele fala que o vosso entendimento também precisa estar cingido. Pedro está dizendo assim: não prepare apenas o corpo físico, mas prepare também o seu entendimento, o seu intelecto. Esteja preparado para falar do Evangelho das Boas Novas. Esteja revestido com a autoridade de Deus, com a palavra do Senhor, para cumprir o ID de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nesse aniversário da igreja, sobre sermos chamados para servir, mas não servir de qualquer forma, não servir de uma forma chamada em cima do tempo, mas estarmos preparados para servir. E o Senhor sempre se preocupou com esse preparo. O Senhor, Ele sempre esteve preocupado com que a sua igreja estivesse preparada. E por isso Ele fala que devemos preparar, cingir o nosso corpo, também cingir o nosso entendimento, preparar o nosso intelecto. Conseguiu colocar a imagem? Então tá bom. Então devemos estar preparados. Agora, irmãos, guarda isso. Se tu tem caneta, prepara ela, tira a tampa, anota um lugar que você pode se lembrar mais tarde. Se você vai anotar no telefone, anota aí. Cingir os lombos expõe aquilo que antes estava escondido. Cingir as vestes nos prepara, mas também expõe aquilo que antes não era visto. Você lembra que eu falei que o ato de cingir era levantar a túnica? E quando uma pessoa levantava a túnica, ou quando um soldado levantava suas vestes para uma batalha, ele deixava exposto os seus pés, parte da sua perna também. O que antes não era visto, porque a roupa estava solta, a túnica era comprida, então ela não estava aparente. Mas a partir do momento que eu falo para o Senhor: Senhor, eu estou preparado, eu também estou dizendo ao Senhor: Senhor, eu também estou me expondo, eu estou abrindo o meu coração, e estou mostrando ao Senhor algo que só o Senhor antes podia ver, mas agora eu mostro o mundo.
Quando você cinge suas vestes, você demonstra estar preparado, mas também permite expor quem de verdade você é. Você fala, você passa a mensagem de que estou preparado, mas você mostra, eu sou assim. E talvez por isso, Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 6, no verso 14, quando ele começa a falar sobre a armadura de Deus, ele fala assim, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Ele pega a figura de um soldado romano, de uma armadura de um soldado romano que era comum. Está funcionando agora? Consegue colocar, Gustavo, a primeira imagem? A primeira que tem um monte de bonequinho e depois a do soldado. Então, quando Paulo está usando essa ideia do soldado romano, ele está falando sobre algo que era comum para aquela época. Era muito comum naquela época que ele, ao falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto, ele estava falando de algo que todos sabiam, ele não precisava ilustrar. Esse é o ato de cingir. Só para exemplificar, a roupa comprida, e ela era puxada, dobrada, amarrada, e aí ele estava lá na última imagem pronto, tá vendo? Esse era o ato de cingir que Jesus estava falando. Agora coloca do soldado, Gustavo, por favor. Então, quando aqui em Efésios 6, 14 está dizendo assim, estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade e vestidos-vos da couraça da justiça. Paulo está falando assim, olha, que vocês estejam cingidos, amarrados, envoltos na verdade. Ele está utilizando aquela figura do cinto ali que você está vendo próximo ao escudo amarelo, para dizer que a verdade precisa te proteger. O cinto naquela roupa romana ali, ele protegia as partes vitais ali do abdômen de um soldado. Mas ele também tinha uma outra função, que era de guardar a espada. E você vai perceber que descrevendo, se eu não me engano, no versículo 17, Paulo vai falar que devemos estar preparados com a espada também da palavra de Deus. Então, você começa a entender que a palavra precisava estar presa na verdade. O soldado prendia a espada no cinto. E trazendo isso para o nosso entendimento espiritual, Paulo está falando assim, a palavra precisa estar envolta, precisa estar envolvida na verdade, no cinto da verdade. Vocês precisam ter a palavra na mão, mas não adianta ser sua palavra se não for a verdade de Deus. Não adianta eu daqui de cima estar pregando a minha mensagem, porque a minha mensagem ela pode te tocar, ela pode mexer com você, mas ela não tem capacidade de transformar a tua vida. Agora, a palavra do Senhor, essa pode mudar a tua história, essa pode mudar o teu destino, essa pode te tirar do lamaçal do pecado e colocar diante do Rei da Glória e te levar para a maravilhosa luz dele. A palavra que não é minha, mas a palavra do Senhor. E quando Paulo fala sobre isso, ele sabia que ao estar cingido, você vai ver que a roupa do soldado era mais curta, mostrava também a sandália. E ali ele fala o quê? Calçado com zelo de anunciar o evangelho da paz. Quando você se expõe, meu irmão, o que você tem mostrado ao mundo? Quando você fica em evidência, o mundo não ouve apenas as tuas palavras, mas ele observa também as tuas atitudes. E o que as tuas atitudes têm demonstrado? Muitas vezes as atitudes têm falado mais do que as nossas palavras. E é por isso que nós precisamos estar preparados, para que quando a gente cingir as nossas roupas, aquilo que apareça seja as sandálias do evangelho da paz. Para aquilo que fique exposto, não seja aquilo que é nosso, mas aquilo que é do céu, aquilo que é do alto. Sabe, por isso Paulo estava falando da importância de estar calçado sobre essa sandália. Agora eu queria te trazer outra reflexão, te propor outra reflexão. Só calçava uma sandália quem ia para algum lugar. Ninguém vestia uma sandália, ninguém calçava uma sandália para ficar dentro de casa naquela época. E se aqui Paulo está falando que nós devemos calçar
as sandálias do Evangelho da Paz, ele está dizendo que eu e você precisamos ir anunciar. Se eu estou preparado para servir, eu tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a minha parte, eu vou cingir as minhas vestes, eu vou cingir o meu entendimento, vou calçar as sandálias do Evangelho da Paz, mas eu não vou ficar parado, eu vou anunciar as boas novas, eu vou anunciar a palavra, a verdadeira palavra, a palavra de Deus. Eu vou, Senhor, eu vou. Isaías 52:7, Gustavo. A palavra de Deus diz assim, Isaías 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Lembra que o texto, ele está dizendo, no seu capítulo 35, perdão, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Jesus está falando para uma multidão, e dentre essa multidão encontrava os seus discípulos, e ele fala: olha, vocês precisam estar preparados. E agora, em Isaías, o próprio Deus está dizendo que quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam. Deus está falando: vocês têm valor quando saem e anunciam as boas novas. Como isso alegra ao Senhor anunciar as boas novas, anunciar a palavra de Deus. Mas o texto não fica só na parte do preparo, ela entra na parte da ação também. Por isso o pastor Jorge iniciou falando sobre a missão nobre da igreja. A missão nobre da igreja não é só se preparar, mas é ser enviada também. Deus, ele disse que a nossa função era ir por todo mundo fazendo o quê? Pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. Essa é a nossa função. Então, quando eu entendo que eu sou chamado para servir, isso não significa que eu sou chamado apenas para servir na minha igreja local. Não significa que eu preciso apenas trabalhar na recepção, no ministério infantil, no ministério de louvor. Não apenas isso também. Mas significa que eu preciso me preparar para ser enviado. Eu preciso me preparar para anunciar as boas novas. Talvez você não vai anunciar as boas novas como eu estou fazendo agora, com o microfone no púlpito. Mas isso não é menos importante do que eu estou fazendo agora. Talvez isso seja muito mais importante do que eu estou fazendo agora. Porque por vezes o Senhor vai te enviar para anunciar as boas novas daquele que está do teu lado, aquele que está no local do trabalho, aquele onde a mensagem dita de um púlpito não chega, aonde um sermão explanado não chega, ao ouvido daquele que diz que não entra numa igreja, mas escuta a tua palavra, ao ouvido daquele que diz que tem horror a crente, mas conversa contigo. E da mesma forma, eu e você precisamos estar preparados. É por isso que o Senhor fala: sejam cingidos, mas também mantenham acesa as candeias. E agora nós vamos falar sobre acender, manter acesas as candeias. Consegue colocar a primeira foto da lâmpada antiga? A candeia, ela era uma pequena fonte de luz. A gente pode comparar a candeia hoje com uma lanterna, né? Lanterna, ela servia para iluminar. Geralmente ela não era colocada nas casas como uma luz fixa, e sim, toda vez que se precisava ir até o portão, levava-se uma candeia. Nesse caso aqui da parábola, está dizendo que a candeia precisava estar acesa, para que quando o seu Senhor chegasse, ele pudesse ter o seu caminho iluminado e não tropeçar no caminho. Depois você lê em casa lá, Lucas 12, de 35 até o 38, você vai ver, era mais ou menos isso, uma candeia. Então, o paralelo que Jesus estava falando era manter essa lamparina, essa lâmpada acesa. Só que essa candeia, ela é muito importante, porque embora ela fosse algo pequeno e frágil, como nós, traz um paralelo para as nossas vidas. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós, pecadores, falhos, de pouco estudo, de pouco entendimento, sem conhecer os mistérios de Deus? Mas é mesmo na nossa fragilidade, é mesmo nas nossas limitações, mesmo sabendo de tudo isso, o Senhor tem confiado a anunciação das boas novas a cada um de nós.
é fazendo um paralelo com essa candeia tão frágil, tão pequena, mas que no meio da escuridão servia como guia, servia como algo que levava ao objetivo, que era conduzir alguém por um caminho. Agora, eu preciso aprender algumas coisas com essa candeia. E uma das coisas que eu preciso aprender é que, mesmo que pequenas luzes, as luzes ou a luz, ela dissipa as trevas. Aonde há luz, não há espaço para trevas. Aonde você, meu irmão, minha irmã, está, você que é luz, não há espaço para treva. Porque a luz que brilha através de mim, de você, é a luz de Cristo. E essa luz dissipa toda a treva. João 8,12, o Senhor vai dizer que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor está falando que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz e que aonde Ele está, a treva não pode estar junto. Aonde a luz está, não tem escuridão, irmãos. Se nós estamos aqui de maneira clara, é porque há lâmpadas aqui, há luminárias. Se apagarmos essas luzes, a escuridão, ela vem. Ela toma esse espaço, a ponto de talvez a gente não conseguir nem enxergar um pouco à frente. E é isso que o Senhor está falando. Não apague as luzes de vocês, mantenham acesas as candeias, porque se vocês apagarem as luzes, as trevas vão dominar a vida de vocês. Se a gente não se manter, não mantiver a chama da candeia acesa dos nossos corações, as trevas vão dominar as nossas vidas. Mas olha só, o mesmo Jesus que diz que Ele é a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, do verso 14 a 17, Ele diz que nós também somos a luz do mundo. Ele fala, olha vocês, o pastor iniciou falando sobre isso, vocês são sal da terra, mas também são luz do mundo. E ele fala, ninguém acende uma lâmpada e esconde debaixo de uma mesa. Pelo contrário, coloca ela no lugar evidente, para que todos que cheguem possam ver essa luz, possam ser beneficiados por essa luz. Jesus está falando que a minha vida e a sua vida não pode ser única e exclusivamente para o benefício meu e seu. Eu não posso só receber a luz de Deus e guardar isso para mim e falar assim, Deus, como é maravilhoso servir. Porque se eu faço isso, eu estou colocando a lâmpada debaixo da mesa. Se eu recebo a palavra de Deus, tenho a minha vida transformada, mas não devolvo essa luz, não exponho essa luz, é como se eu tivesse escondido embaixo da mesa. Mas Jesus fala, não faça isso. Pelo contrário, expõe essa luz. Coloque essa luz no lugar em evidência, para que os outros possam ver a luz e enxergar o caminho. A minha vida e a tua vida, a vida da igreja, a vida da Bíblia em Jardim Bom Pastor e das igrejas espalhadas na terra, precisam iluminar esse mundo que está envolto em trevas. Precisa refletir a imagem de Deus para ser como guia, como farol, como bússola para esse mundo perdido. A minha vida e a sua vida precisa estar num lugar onde todos possam olhar e enxergar a luz de Cristo através de nós. Agora, a luz ela tinha uma outra função também, essa luminária. A função era revelar o que está escondido. Você lembra que ainda há pouco eu falei que levantar as vestes colocava exposto aquilo que estava escondido? A lâmpada também faz isso. A luz também faz isso. Olha só, Lucas 8, 16 e 17, o Senhor diz assim, ninguém depois de acender uma candeia, que já é uma lâmpada maior, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. A luz de Jesus não deixa nada escondido, meu irmão. A luz de Jesus não deixa nada em oculto. Ela expõe, ela revela. E por isso nós precisamos estar preparados. Por isso Jesus ele falou assim, primeiro estejam preparados, porque eu vou expor vocês. Para que quando vocês estiverem expostos, o que vejam através de vocês não sejam erros, não sejam coisas que denigrem o Evangelho, mas que a vida de vocês possam transmitir uma luz clara,
uma luz que anuncia as boas novas. A mulher da dracma perdida lá em Lucas 15, o verso 8 diz que quando ela perde a dracma, a primeira coisa que ela faz é acende uma candeia. Ela perde a dracma, ela acende uma candeia e depois procura diligentemente. Ela perdeu alguma coisa, então ela acende a luz, porque ela sabe que a luz revela aquilo que está escondido. Ela sabe que a luz expõe aquilo que antes ela não conseguia enxergar, mas agora está sendo visto. É por isso que talvez eu e você, antes de conhecêssemos esse Evangelho, esse Senhor Salvador, a gente achasse que as nossas vidas não precisavam de conserto. Talvez você que está me ouvindo nessa noite está falando assim: esse irmão está falando um negócio lá que para mim não cabe. É porque talvez essa luz não chegou na tua vida ainda. Mas eu tenho certeza que quando ela chegar, ela vai expor pontos que precisam ser transformados, pedaços que precisam ser removidos, coisas que precisam ser transformadas. Porque essa luz, ela expõe tudo o que há de bom, mas também aquilo que precisa ser transformado e trocado. A luz nos mantém no caminho. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A luz, ela serve para nos manter, para nos guiar no caminho. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é que nos guia. A presença do Senhor é que nos guia. Você lembra que quando o povo sai do Egito, Deus se manifesta através de duas coisas: uma coluna de nuvem que tinha dois significados. Um deles era abafar o calor do deserto, e o principal era manter embaçado a visão dos inimigos. Os egípcios olhavam e não conseguiam enxergar o povo que estava fugindo, porque existia uma nuvem de poeira, uma coluna de fumaça ali que eles não conseguiam entender. Mas Deus também se revela através de uma coluna de fogo. E a coluna de fogo servia para duas coisas também: para manter aquecidos no deserto, pois de dia ele é muito quente e à noite ele é muito frio. Mas principalmente, ele servia para iluminar e mostrar o caminho. A ponto de Moisés dizer: Senhor, se o Senhor não for, se a tua presença não for iluminando, nos mostrando o caminho, não nos faça isso, Senhor. E é sobre isso que Jesus está falando aqui novamente. Vocês precisam estar calçados com esse evangelho da paz e andando na luz, no caminho que o próprio Senhor tem posto diante de nós. É tempo de, como igreja, entendermos que precisamos a todo tempo estarmos preparados para ir, mas não ir no nosso caminho, e sim no caminho que Deus preparou para cada um de nós. Eu preciso orar: Senhor, mostra qual é o caminho que eu preciso seguir, mostra para onde eu devo ir. Porque se eu for para um lugar onde eu acho, eu posso me perder no meio do caminho. Mas se eu for para um lugar onde Deus fala que nós temos que ir, ainda que o caminho não exista, você fica despreocupado, meu irmão, porque Ele vai fazer o caminho. Ele vai preparar o caminho. Ele vai abrir o mar se for preciso. Ele vai secar o rio se for preciso. Porque o que importa para Deus não é o caminho, não é o durante, e sim como você vai chegar lá, porque você vai chegar. E como igreja, precisamos entender que enquanto estamos preparados aqui, a todo instante Deus está também nos capacitando para ir anunciar as boas novas. Amém? Tem gente lá fora precisando da luz de Cristo. Tem gente lá fora vivendo em trevas e que precisa que alguém mostre a ele o caminho a ser seguido. Tem gente lá fora, e quando eu falo lá fora, eu não estou falando na África, eu não estou falando
nos becos, nas praças, moradores de rua. Eu estou falando de pessoas que de repente estão debaixo do mesmo teto que você, talvez em cima até da mesma cama que você, talvez até dentro do mesmo quarto que você, mas que ainda não receberam essa luz, e que você será essa luz que vai guiar essas pessoas para o caminho do Senhor. A sua vida e suas atitudes vão refletir a imagem do Senhor, o caminho pelo qual essas pessoas precisam entender que precisam entrar, trilhar, para retornar de onde nunca deveriam ter saído, que é a presença de Deus. Às vezes temos perdido tempo pedindo ao Senhor estratégias, palavras para chegar em outras pessoas, quando na verdade o Senhor quer que nós venhamos a dar testemunho e não falarmos. Que as nossas atitudes possam ser testemunhos vivos. Que a minha vida e a tua vida possa servir para transformar outras vidas. Você lembra do endemoniado gadareno? Aquele homem que vivia amarrado, aquele homem que vivia como um bicho, e que Jesus tira dele alguns espíritos imundos, e aí ele fica extasiado com aquilo e fala: Senhor, deixe-me ir contigo. E Jesus fala assim: não, volta para os teus e mostra o que Deus fez por você. Ele queria ir contar para os outros. Você imagina que testemunho lindo, ele saindo e contando: olha, eu era assim, vivia assim, mas agora eu fui transformado. Uau, glória a Deus. Mas testemunho maior era ele voltar para onde as pessoas já o conheciam e não precisava contar, e agora mostrar uma vida diferente. É isso que Jesus está falando. Eu não quero que você pregue com palavras, eu quero que a partir de hoje você pregue com atitudes, com ações, que a sua vida demonstre o milagre que você recebeu. É isso que Jesus está falando para a nossa igreja. É isso que o Senhor está falando para a igreja dele espalhada na terra. Chega de sermão bonito, chega de louvores com palavras bonitas, e comece um tempo em que a igreja comece a viver de forma a trazer os outros ao arrependimento. Que a minha vida e a tua vida possam demonstrar aos outros a necessidade de arrependimento. Para fecharmos, se somos chamados para servir, precisamos estar prontos a todo instante e com nossas candeias acesas, nossas vidas refletindo de maneira clara as boas novas do Evangelho. Amém? Feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai. Eis aqui, Senhor, uma quantidade de pessoas que o Senhor reuniu para esse tempo. Pessoas que o Senhor, de diferentes formas, falou que era tempo de estarmos aqui. Pessoas, Senhor, que viram a tua luz, a luz que guiou os caminhos, os passos deles para estar aqui, de diferentes formas. Algum por um convite de um amigo, outro, Senhor, por ver que era aniversário de uma igreja tão relevante no bairro, outros por lembrar que um dia passaram por essa igreja, mas todos foram atraídos pela tua luz. E por isso nós te pedimos, Senhor, que o teu propósito se cumpra, Senhor, em nossas vidas. Que não saia uma vida daqui, Senhor, sem ter recebido aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Que não saia ninguém daqui, Senhor, sem ter recebido da tua palavra, e não a minha, Pai, porque a minha eu sei que daqui a pouco eu mesmo vou esquecer, mas a tua palavra, essa pode transformar a nossa história. Essa palavra pode mexer no nosso íntimo e nos trazer arrependimento, e nos fazer entender que precisamos viver uma vida diante de ti e na tua presença, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos, eu não sei, Pai, qual foi a necessidade que cada pessoa entrou aqui, mas eu sei que atrás de algo eles entraram. Talvez, Senhor, atrás de agradar alguém que o fez o convite. Talvez, Senhor, em busca de uma palavra que trouxesse esperança. Talvez, Senhor, em busca de algo que pudesse ser ressuscitado pelo Senhor. Um sonho. Algo que já morreu. Um casamento. Um relacionamento. Eu não sei, Pai. Mas eu sei que eles vieram ao lugar certo.
porque esse não é outro lugar a não ser a tua casa, aonde o Senhor vivo, o Deus Altíssimo se faz presente, aquele que um dia foi posto no madeiro, mas que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que desceu dos céus, lá na profundidade, Senhor, do inferno, tomou as chaves da morte, e hoje reina eternamente, está aqui, e é capaz de ouvir as nossas orações. Pai, eu não sei o que os trouxe aqui, mas reafirmo, não existe outro lugar melhor para estarem, porque aqui estamos diante da tua presença, e eu sei que o Senhor tem colocado seus ouvidos para a oração que se faz nesse lugar. Por isso, Pai, na tua vontade, no teu tempo, atende-nos, Senhor, porque tu és um Deus bondoso, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que fez, que faz e que fará no meio de nós. Eu fui chamado pra servir a Deus de coração eu aprendi com meu Jesus uma lição. Eu fui chamado pra servir a Deus de coração eu aprendi com meu Jesus uma lição.